noite. Eu estou começando uma gravação de vídeo com vocês hoje, tá? Essa gravação vai ser dos conteúdos que nós vamos trabalhar esse mês, tá bem? Eu vou deixar disponível essa gravação no YouTube, tá? Então, sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa aula hoje, tá? Então, a gente vai começar com biologia celular. Então, vamos trabalhar um pouquinho as células e as suas organelas, tá bem? Então, iniciando, né, nós temos os tipos de célula, tá? Então, a gente pode dividir as células em dois tipos. Nós temos as procariontes e as eucariontes. Qual vai ser a diferença básica entre elas? As procariontes, elas são mais simples, tá? Então, você vai ver que na célula procarionte, eu tenho o DNA espalhado dentro da célula, tá? Mas não está em um núcleo. Nós temos os ribossomos e a membrana celular. Em alguns casos, vai ter a parede celular também. No caso das células eucarióticas, nós vamos ter uma diversidade de organelas e, além disso, o DNA estará dentro de um núcleo. Pode haver ou não parede celular, tá bem? Mas você pode perceber que a célula eucarionte, ela é muito maior do que a procarionte e ela é mais variada, ela é mais complexa, ela tem uma linha de organização muito maior, tá bem? Continuando então, comparando célula procarionte e eucarionte, tá? Nós temos aqui a célula procarionte, que você vai ter o que? Ribossomo, para produzir proteínas e todas as substâncias que ela precisa produzir, né? A cromatina, que é o DNA que vai estar fora do núcleo, ou seja, ela vai estar espalhado o DNA. A membrana celular, que na verdade é a membrana plasmática, né? E pode ter essa membrana esquelética, que na verdade é a parede celular. Então, pode haver parede celular, nesse caso, e o hialoplasma. Então, está vendo que é uma estrutura bem simples, né? Não tem nada de complexo nessa estrutura. Quando você pega a estrutura, por exemplo, de uma célula de planta, como nós temos aqui, nós temos o quê? Uma membrana plasmática, mitocôndria, vacúolo, ou seja, diversas outras estruturas que tornam a célula bem mais complexa e bem maior. Parede celular. Ela está presente em algumas células procariontes, mas não em todas. Então, temos, por exemplo, bactérias que não têm parede celular e tem bactérias que têm parede celular de mureína. No caso dos eucariontes, quem vai ter parede celular? Os fungos, que vão ter a parede celular de quitina, e as plantas que terão a parede celular de celulose. Como vocês podem ver na imagem, né, nós temos aqui a estrutura amarela interna, que seria, por exemplo, a membrana celular, e essa estrutura verde na parte externa, que seria basicamente a parede celular, que aumenta a proteção na célula e ao mesmo tempo dá mais resistência para que ela não seja atacada, para que ela não seja destruída. Então, essa é uma forma de proteção que essas células têm. Continuando, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as organelas, tá? Então, a primeira organela que nós vamos trabalhar aqui é a mitocôndria. E qual a função da mitocôndria? Todos os organismos eucariontes possuem mitocôndrias, bem? Então, as células mais complexas, né, as células mais sofisticadas. E a função principal é produzir energia através da queima completa da glicose, para produzir 38 ATPs de energia através da seguinte equação. Então, nós temos aqui a equação, né? Você vê que é parte da glicose, então você tem a glicose mais oxigênio, e aí você vai ter a queima disso, tá? Num processo que começa fora da mitocôndria e termina dentro da mitocôndria, tá? E no final dos processos nós temos liberação de gás carbônico, água mais energia, que essa energia a gente vai ser, na verdade, representado pelos 38 ATPs. Então, esse formado ATP. Então, como é que começa essa reação? Primeiro, você tem a reação no hialoplasma, que é o plasma celular, em que você tem a quebra da glicose no ácido pirúvico, bem? E a liberação de NAD, FAD e 2 ATPs. Esse processo é semelhante à fermentação e libera pouca energia. Porém, este ácido pirúvico vai para o interior da mitocôndria e ali dentro ele passa por dois processos, que é o ciclo de Krebs e também a cadeia transportadora de elétrons. Então, o que nós temos ali? O ciclo de Krebs, você vai ter 2 ácido pirúvico, que vai ser desmontado. Então, você vai ter a liberação de 6 gás carbônicos, NAD e FAD. Que, na verdade, NAD e FAD nada mais é do que hidrogênio. Então, você separa o hidrogênio do gás carbônico, e esse hidrogênio vai ser utilizado em outra fase, tá? Que é a fase da cadeia respiratória. E ali o que acontece? Você tem 2 ATPs sendo liberados aqui,
e esse hidrogênio vai para a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, ele é trocado de uma molécula a outra. Então ele passa de um citocromo para outro citocromo, para outro citocromo, para outro citocromo. E nesse processo, ele vai liberando energia. E no final do processo, você vai ter um oxigênio que vai receber esse hidrogênio e vai produzir água no final do processo. Então, se faltar oxigênio, a respiração da mitocôndria acontece? Não, porque sem o oxigênio, você vai ter o quê? Você vai ter a paralisação da cadeia respiratória. Então, você paralisa todo o processo no interior da mitocôndria. Bem? Então, por isso que o oxigênio é importante no final do processo, para receber o hidrogênio que vem de NAD e FAD. Então, aqui nós temos a mitocôndria, né? Então, mostrando as regiões aqui dentro da mitocôndria. Então, na matriz mitocondrial ocorre o ciclo de Krebs, que seria aqui, né? Na parte líquida, dentro da mitocôndria. E nas dobras internas aqui, ó, nas cristas mitocondriais, é que vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons, em que você pega os hidrogênios e vai transportando de molécula a molécula até ele se encontrar com o oxigênio e formar água no final do processo. Tá? Então, já a quebra inicial da glicose, né? No ácido pirúvico ocorre, aqui nesse caso aqui, né, ocorre fora da matriz mitocondrial, bem? Ou seja, fora da mitocôndria, bem? E depois o ácido pirúvico vai ser processado dentro da mitocôndria. Veja, fora da mitocôndria é produzido 2 ATPs, dentro da mitocôndria é produzido 38. Aqui é uma equação comparada, tá? Então eu estou comparando a respiração e a fotossíntese, tá? Você vai ver que os processos envolvem basicamente as mesmas moléculas, mas aparentemente é como se um fosse o contrário do outro, tá? Então no primeiro processo, que é a equação da fotossíntese, você usa o gás carbônico para produzir glicose junto com o hidrogênio no final do processo, e aí o resíduo é o oxigênio, ou seja, é jogado fora o oxigênio, bem? Na equação da fotossíntese, e é consumido o gás carbônico. No caso da equação da respiração, você vai ter a situação contrária, tá? Você vai ter o que? O oxigênio é utilizado para realizar a queima completa da glicose, e no final desse processo, você vai ter a liberação de gás carbônico, água e ATP no final do processo. Continuando então, nós temos aqui a apresentação do cloroplasto, que é a nossa próxima organela, tá? Então ela produz energia a partir do processo de fotossíntese, bem? E aqui nós temos algumas divisões dentro da estrutura, tá? Para mostrar um pouquinho para vocês onde que acontece cada situação aqui. Então nós temos o que? A cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai chamar de fase clara, bem? Que acontece aqui nos tilacoides, tá? E nós temos na matriz do cloroplasto, nós vamos ter o que? O ciclo de Calvin, tá bem? Que a gente chama de fase escura. Então, como é que vai acontecer isso, né? Então, nós temos aqui, né, o cloroplasto, aqui um outro exemplo de cloroplasto, tá, para vocês identificarem as estruturas do cloroplasto. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a fase das reações que acontecem da fotossíntese. Então, no cloroplasto, acontece a fotossíntese em duas fases, que a gente vai chamar de fase clara, ou fotofosforilação, onde a molécula de água é dividida em oxigênio e hidrogênio, com a produção de ATP, NAD e FAD nos tilacoides. Então é bem interessante que ele usa o calor e a luz solar para quebrar moléculas de água. Então você quebra a molécula de água, separa o oxigênio, joga fora e pega o hidrogênio através do NAD e FAD. E esse hidrogênio, junto com o ATP que foi produzido nesse processo, vai ser utilizado para produzir o açúcar, ou seja, para produzir a glicose. Então, e isso vai ser produzido na fase escura. Então, na fase escura, o ciclo de Calvin, ele vai capturar gás carbônico no ambiente, vai unir ao hidrogênio, que estava em NAD e FAD, e gastar ATP para produzir a glicose. E nesse processo, produzir as moléculas de glicose que vão ser utilizadas na produção de amido e de outras substâncias dentro do desenvolvimento das plantas, tá bom? Então é assim que vai acontecer no cloroplasto. Aqui eu tenho um resumo, uma síntese rápida das reações de claro e de escuro, tá? Então nós temos aqui, entra água nas reações de claro, sai oxigênio. Então você vai ter a liberação de oxigênio como um resíduo do processo, né? Ele não é útil, ele é jogado fora, aqui nesse caso, tá bem? Tá? E aí você vai ter a produção de ATP, NAD e FAD. Esse ATP, NAD e FAD é usado para você reunir o hidrogênio ao gás carbônico para produzir glicose no final do processo. E tudo isso vai gerar uma molécula energética no final do processo, tá bom? Então, é assim que vai funcionar a fotossíntese. A fase escura, ela pode ocorrer de dia ou não.
tá? Por exemplo, tem plantas de deserto que fazem as reações de fase escura à noite, tá? Então pode ocorrer ou não. Continuando então, nós vamos falar um pouquinho sobre o ribossomo, estrutura celular responsável pela produção de proteínas polipeptídicas, tanto em células procariontes como em eucariontes. Nesse caso aqui você tem as subunidades, tá? E essas subunidades, elas são feitas de RNA ribossômico e proteínas. E qual a função dela? Ela recebe o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro traz uma informação do DNA do núcleo, que é a informação de qual proteína vai ser produzida. E conforme ele passa por dentro do ribossomo, ele vai convertendo isso na produção de proteína. Então, tá vendo aqui, né? Então, cada RNA transportador vai trazendo mais um novo aminoácido, e esses novos aminoácidos vão sendo conectados. E aí você vai ter a formação desta estrutura, que é a estrutura proteica. Então, a estrutura proteica ela é realizada a partir do próprio ribossomo, que vai produzindo proteínas na célula. Tá? Os ribossomos podem ser organizados dentro de uma estrutura maior, e aí é que entra o retículo endoplasmático rugoso. Então, lembra que a célula procarionte, ela vai ter só o ribossomo. Então, o processo de metabolismo é muito mais lento. Já na célula eucarionte, você vai ter o retículo endoplasmático rugoso. E o que ele faz? Ele organiza os ribossomos. Então, ele põe os ribossomos alinhados, e aí você tem vários ribossomos unidos, alinhados, tá? E quando vem o RNA mensageiro, não produz só uma proteína, produz várias ao mesmo tempo. Então, você vai ter várias proteínas sendo produzidas de forma simultânea dentro desse processo. Então, essa é a grande vantagem do retículo endoplasmático rugoso. Então, ele é uma estrutura membranosa, rica em ribossomos, organizado para produzir proteínas em grande quantidade, tá bem? E é esse tipo de estrutura que você vai ter na célula eucarionte. Já dando prosseguimento, nós temos também o retículo endoplasmático liso, que também é uma estrutura membranosa. Vocês podem ver que eu mantive a mesma imagem, só que dentro dessa imagem você vai ver uma diferença. Essa aqui você tem os grânulos, né? E esses pequenos grânulos são o que? São os ribossomos. Já no retículo liso você não tem ribossomos, porque a função dele é diferente. Então ele é uma organela membranosa, que a função dele é produzir membranas e lipídios para a célula, tá bom? Então ele vai produzir toda a produção de lipídios importantes aí dentro da célula, através do retículo endoplasmático liso. Então, o retículo rugoso produz proteína, retículo liso produz lipídio, tá? São bem diferentes. Continuando, então, o citoesqueleto. O citoesqueleto é formado por microtúbulos e microfilamentos que conectam todas as estruturas celulares e permitem a fixação e movimentação dessas estruturas. Então, o que acontece? São conjuntos de fibras, tá? Fibras proteicas. Essas fibras proteicas fixam as estruturas nos seus devidos lugares, mas também as movimentam. Então, você pode movimentar estruturas ao mesmo tempo em que você pode fixar elas no local. Então, não existe nada solto dentro da célula. Todas as estruturas, mitocôndria, cloroplasto, retículo, tudo está conectado, tudo está preso em seu devido lugar. E é claro, como essas proteínas são móveis e podem ser, né, modificadas de local, você pode mover algumas estruturas dentro da célula de acordo com a necessidade. E isso é realizado pelo citoesqueleto. E veja bem, a organização do citoesqueleto forma diversos tipos de células diferentes. Por exemplo, as células musculares que organizam o citoesqueleto para formar fibras musculares. Então é assim que vai funcionar o citoesqueleto. E no caso das amebas e organismos unicelulares livres, ela vai usar o citoesqueleto como forma de movimentação. E até mesmo para criar estruturas de movimentação como cílios e flagelos. Tá bem? Então, os pseudópodes, por exemplo, que as amebas fazem, é criado a partir do citoesqueleto. Complexo de Golgi, responsável pelo empacotamento, amadurecimento e exportação de substâncias através das vesículas para fora da célula. E o que vai acontecer no complexo de Golgi? Ele recebe substâncias do retículo liso, do retículo rugoso, mas essas substâncias muitas vezes não estão prontas para serem eliminadas fora da célula. Então há um processo de amadurecimento e de conexão da substância. É como se eu pegasse essas peças e montasse dentro do complexo de Golgi. Então você vai ver, né, as peças para formar proteínas complexas, e elas vão vir ali do retículo endoplasmático, ou do retículo rugoso, e ela vai ser organizada aqui para ser guardada nas estruturas que vão formar as vesículas. Tá? Essas vesículas podem ser utilizadas tanto para exportação, ou seja, para ser levado para fora da célula, como para ser usado dentro da célula. Tá? Então, no caso da vesícula aqui, você tem vesículas que são utilizadas para produzir substâncias, por exemplo, em glândulas. Tá? Então, todo o sistema digestivo
incluindo também diversas glândulas do nosso corpo, vão produzir secreções a partir das vesículas que são eliminadas pelo complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi é muito importante nesse processo, tá bom? Continuando, então o complexo de Golgi que vai estar relacionado a essas substâncias, tá? Vacúolo. O vacúolo é uma estrutura membranosa responsável pelo armazenamento de substâncias nas células. Então, por exemplo, no tecido adiposo, que é o tecido de gordura do corpo, você vai ter grandes vacúolos cheios de gordura. Nas plantas existem grandes vacúolos cheios de água, para armazenar água. Então o vacúolo ele pode armazenar diversas substâncias e essa é a função principal dessa estrutura membranosa. Continuando então, nós temos aqui o lisossomo. O lisossomo nada mais é do que uma vesícula, mas é uma vesícula especial, porque ela tem a função de realizar digestão celular e reciclagem de organelas, através dos vacúolos digestivos e autofágicos, tá? Formando depois da pinocitose ou da fagocitose. Então, veja bem, então você tem o lisossomo, se ele se unir, então nesse caso aqui, né, você tem aqui o lisossomo, aí ele se une a um fagossomo, que é uma partícula de alimento que foi capturada pela membrana celular, no caso, por exemplo, de um organismo unicelular livre, como uma ameba. Então, nesse caso, você tem a união aqui, a digestão da partícula, e aí essa partícula digerida, tá, vai liberar aqui os nutrientes a partir da membrana, e os resíduos que não forem digeridos vão ser eliminados pela exocitose, tá? A mesma coisa pode ocorrer com organelas celulares. Então, nas organelas celulares, se o lisossomo se unir à organela celular, então ele pode se unir a uma mitocôndria, se unir a um cloroplasto, digerir o cloroplasto, e aí o restante que não for utilizado, ou seja, as substâncias que não forem absorvidas a partir da membrana, vão ser eliminadas também pelo processo de exocitose, tá? Então é como se fossem as fezes da célula, tá bom? Então, esse é o processo. Tem uma reciclagem também de componentes celulares, tá? Então, qualquer componente celular que não está sendo utilizado, então, que está estragado, então, uma mitocôndria estragada, um cloroplasto estragado, qualquer outra estrutura, ele vai ser envolvido pelo lisossomo, digerido e eliminado. Isso também acontece, por exemplo, em processo de suicídio celular. Então, como que a pele entre os dedos se separa no bebê, sendo que, na verdade, os dedos são formados juntos, né? Isso acontece porque há suicídio das células. Isso só vai acontecer para a separação dos dedos caso haja liberação, ou seja, caso você abra os lisossomos dentro da célula. Então, isso é um processo de quê? De suicídio programado de algumas células para que elas morram e os dedos se separem, tá? Isso é o mesmo processo, por exemplo, que elimina a cauda nos seres humanos, tá? Que ela existe nas primeiras fases embrionárias, mas depois ela é reabsorvida por causa de suicídio celular. Continuando, então, membrana celular. Então, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios hidrofóbica, ou seja, que repele água, com proteínas e carboidratos transmembrana. Isso é muito importante porque ela vai fazer funções diferentes. Possui diversas funções. Proteção e isolamento do ambiente interno da célula do meio ambiente externo, ou seja, o que é dentro, o que é fora da célula é definido pela membrana celular, tá bem? Controle da entrada e saída de substâncias da célula. Não pode entrar qualquer coisa, então ele tem que fazer esse controle, ele tem que regular quantidade de água que entra, quantidade de sal que entra, né? Nutriente, se pode ou não entrar, controlar se entra ou não substância tóxica. Ao mesmo tempo, você tem também identificação de substâncias e de outras células. Então ela vai o quê? Ela vai identificar a outra célula a partir, por exemplo, dos carboidratos de membrana. É assim que as células se organizam para formar tecidos. Uma se une à outra reconhecendo a outra. Então ela reconhece, se une à outra para formar os tecidos mais complexos, tá bom? Então, ao mesmo tempo também, em organismos unicelulares, ele vai usar a membrana para reconhecer o ambiente. Então, é a partir da membrana que ele vai perceber se tem substâncias tóxicas perto, se tem alimento, se tem água, se tem veneno, certo? E se ele deve se aproximar ou fugir, se tem um predador perto. Então, tudo isso é identificado a partir da própria membrana, bem? Captura de alimentos e nutrientes, movimentação celular, principalmente através dos pseudópodes, tá?
mas pode ser também por outras estruturas, como cílios e flagelos, que podem estar aderidos à membrana. Bem, adesão de células para a formação de tecidos, né? A gente já falou agora, e exportação de substâncias por vesículas para fora da célula. Tudo isso é feito a partir da membrana celular, tá bem? E falando sobre o transporte pela membrana celular, nós temos dois tipos de transporte pela membrana celular. Então nós temos o transporte de substâncias pode ser feito de duas formas. Você tem o transporte ativo e o passivo. O transporte passivo é o sem gasto de energia, ou seja, você não gastou energia nenhuma para realizar esse transporte de substância através da célula. E nós temos também o transporte ativo, do qual você gasta energia ativamente para realizar o transporte de substâncias através da célula. Falando sobre a membrana celular, então nós temos aqui a estrutura da membrana celular, tá? Então, tá vendo aqui o desenho da membrana, a camada dupla de fosfolipídios, tá? Então nós temos aqui algumas proteínas transmembrana e alguns carboidratos para realizar a identificação. E essas proteínas são importantes, principalmente para fazer o controle do fluxo de substâncias, tá bom? Então, continuando, vocês estão vendo aí a estrutura do mosaico fluido, tá? Que é uma estrutura típica da membrana celular. Continuando, então, transporte passivo pela membrana celular, ou seja, transporte sem gasto de energia. Nós temos principalmente dois tipos, que é a osmose e a difusão celular. Como que eu posso comparar os dois tipos? Bem, primeiro nós temos uma membrana semipermeável, que seria equivalente à membrana celular, então a membrana celular é uma membrana semipermeável, mas a membrana semipermeável ela tem umas características interessantes. Ela permite certas substâncias fluírem a partir dela. E aí vai depender se essa substância é água ou sais minerais. Porque a água e os sais minerais vão se comportar de forma diferente diante da membrana. Então aqui nessa imagem você vai ter a osmose. Então o que vai ser a osmose? A osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável. Como é que funciona esse movimento? Então digamos que eu tenho aqui a membrana semipermeável, eu tenho duas soluções. Só que a primeira, vocês vão perceber que tem mais moléculas de sal. E a segunda tem poucas moléculas de sal. Ou seja, para onde que a água vai? A água vai sempre para onde tem maior concentração. Ou seja, para onde tem mais sal. Né? Então, a tendência da água aqui nessa membrana semipermeável, ela sair do ambiente que está com baixa concentração, ou seja, com pouco sal, e se mover em direção a um ambiente que tem alta concentração, ou seja, muito sal. E aí você vai ter uma situação assim, a água escapando para um ambiente que tem mais sal. Então isso acontece, por exemplo, na raiz das plantas. O que a planta faz? Ela mantém a raiz com bastante sal na raiz. Por quê? Porque se tiver mais sal na raiz do que no solo, a água tende a fluir do solo para a raiz. Então ela tende a mover-se de onde tem menos sal para onde tem mais sal. Então, por isso que a osmose é tão importante. E nós temos as outras substâncias que agem em sentido contrário, que é no caso da difusão celular. Então, como é que vai funcionar a difusão? Nesse caso, não é a água que está se movendo, mas principalmente os sais. Então, os sais, eles se movem através da difusão. Então, nós temos aqui, um movimento que é o contrário da osmose, tá? Então, a osmose é a água que se move para o lugar que tem mais sal. Aqui não. Aqui nós temos na difusão o sal se movendo. Então o sal se move do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. Bem? Então ele tende a escapar para cá. Então você vai ter o sal escapando e chega uma hora que você tem a mesma quantidade de sal dos dois lados. Ou seja, porque o sal ele se moveu do ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. E esse é um movimento que acontece naturalmente sem nenhum esforço. Então, automaticamente você vai ter esse tipo de movimento, tá bom? Então, essa é a difusão. Então, nós temos osmose, que é o movimento da água, difusão, que é o movimento dos sais. E nós temos também o transporte ativo. Ou seja, o que é o transporte ativo? É quando a substância gasto energia para transportar aquela substância. Um dos primeiros exemplos, tá? Então, as substâncias são transportadas através da membrana com gasto ativo de energia da célula. Um dos exemplos mais comuns é a bomba de sódio e potássio. Né? Então nós temos o que? Fora da célula, então meio mais concentrado em sódio. Dentro da célula, meio mais concentrado em potássio. Bem, está aqui embaixo, inclusive aqui. Meio mais concentrado em potássio dentro da célula. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Né? Então a tendência do sódio é invadir a célula. E a tendência do potássio é sair da célula.
Só que a célula não pode deixar isso acontecer, porque senão ela vai ficar desequilibrada, ela vai ter problemas no seu funcionamento. Então ela gasta energia ativamente, utilizando proteínas, tá? E essas proteínas elas vão se conectar ao sódio e ao potássio, e conforme ela se conecta, ela se move. E como ela se move, ela joga sódio para fora e potássio para dentro. Bem? E ela faz isso gastando energia. Então, essa bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo, tá? Para manter o coeficiente de concentração diferente. E isso é muito importante, por exemplo, no seu sistema nervoso, porque você tem inversão e polarização. Então, você vai ter a polarização do neurônio, e aí ele despolariza quando passa a corrente elétrica. E isso só vai funcionar adequadamente se a bomba de sódio e potássio estiver funcionando de forma adequada. O outro também, sistema de transporte ativo que gasta energia, é da endocitose, ou seja, fagocitose e pinocitose. Lembra quando nós falamos lá da digestão celular? Então, quando há o englobamento de alguma substância, ou seja, a membrana celular englobou uma partícula de alimento ou uma partícula de alimento sólido ou líquido, e aí trouxe para dentro da célula. E quando ela traz essa partícula para dentro da célula, a gente vai chamar isso de endocitose. Só que se a partícula for líquida, certo? Fluida, nós vamos falar que houve um pinossomo, ou seja, uma pinocitose. Tá? Então a vesícula é uma vesícula com nutrientes líquidos. Se for um material sólido, a gente vai chamar de fagossomo. Por isso que seria chamado de fagocitose, ou seja, um material sólido, que ele foi englobado e trazido para o interior da célula. E aí ele vai lá para o processo de digestão celular, que é um processo que nós já mostramos em outra imagem. Também. Então aqui é a vesícula fagocitária, a vesícula, entrada da substância, e após a digestão, essa vesícula é lançada, o resto que não foi absorvido, para fora da célula, em exocitose, que daí nesse caso seria como se fossem as fezes da célula, tá? Na exocitose, eliminando, tá, as substâncias para fora da célula, tá bom? Então a gente terminou aqui, tá? Eu vou voltar lá na imagem, só para a gente ver o processo de digestão celular, rapidinho. Então, quer ver, ó? Deixa eu encontrar aqui rapidinho, eu passei ele. Então, nós temos aqui, isso, aqui, né? Aqui, não, aqui. Daqui nós temos exatamente o processo que nós falamos no finalzinho, também, da digestão celular, tá? Então é o mesmo processo que nós estamos falando lá no final. Então nós temos aqui, né, fagossomo entrando, sendo digerido, e é ocorrendo a exocitose no final. Turma, muito obrigado então, tá? Uma boa semana para vocês, tá? Eu fiz esse vídeo rapidinho, tá? Para ajudar vocês. Essa semana eu devo estar postando também uma atividade de recuperação que pode ser utilizada tanto para recuperar a nota da prova ou para recuperar a nota da atividade online, tá? Para quem, por exemplo, não foi tão bem, mas eu acredito que o pessoal foi bem. Sobre as provas e as notas, logo eu devo estar postando para vocês. O prazo para fazer atividade realmente é alongado, porque a gente acaba dando mais tempo, porque o pessoal está aprendendo a usar a plataforma, tá? Então, fiquem tranquilos, postem essa semana. Quem ainda não postou a atividade online, tá? Vou estar postando também uma outra atividade de recuperação. Então, eu desejo uma boa semana para vocês, tá? Tudo de bom para vocês. Espero poder reencontrar vocês para a gente poder fazer nossa aula presencial assim que essa situação melhorar, tá bom? Um abraço para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau. E até a próxima aula.